Se não vamos clamar por uma nova descida do Espírito Santo, o que clamaremos? Por avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Vamos falar então hoje sobre a origem do verdadeiro avivamento. Semana passada nós falamos sobre o que é o falso avivamento. Pontuamos aqui que avivamento não é uma ideia de segunda bênção, isso não é coerente com a Escritura. Falamos também que avivamento não é emocionalismo, não são prodígios, não são grandes ajuntamentos, que avivamento não são belos templos e celebrações. Então, essas características, que até podem ser vistas em genuínos avivamentos, não são, na essência, o que podemos dizer ser avivamento. Então, não é porque você tem uma multidão reunida que você vai lá e falar, nossa, o avivamento do Senhor veio sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. O povo se reuniu para construir um bezerro de ouro e adorar. Não, olha que templos maravilhosos, coisas, edificações fantásticas. Irmãos, no templo de Salomão, chegou-se a ter idolatria dentro do próprio templo e prostituição no templo nos dias dos reis maus, ali pós a divisão do reino. Ao ponto de Josias, ao entender a palavra de Deus, sair expulsando todo esse tipo de prática pagã que estava acontecendo no templo, o grande e belíssimo templo. Então, as grandes edificações não representam o avivamento do Senhor sobre uma nação. Quando nós olhamos, talvez, a forte emoção que conduz pessoas às lágrimas, não podemos considerar que isso, por si só, se destaque avivamento. Olha, a pessoa está avivada. Por quê? Porque está chorando ali na hora do culto, porque está emocionada demais, porque sentiu um arrepio. Cuidado, as emoções não são termômetro para dizer se nós estamos cheios ou não do Espírito Santo. No entanto, eu disse, e encerrei a aula assim na semana passada, que esses elementos podem naturalmente serem vistos em verdadeiros e genuínos avivamentos. Não são a essência, mas podem ser vistos. É claro que uma igreja que foi alcançada pelo Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, ela vai cuidar melhor do templo, ela vai desejar estar reunida. Então, grandes ajuntamentos acontecerão. Templos muito bem cuidados serão uma realidade, mas não porque esta seja a essência do avivamento, mas sim porque isso é um resultado natural dele. O que eu quero dizer é que, talvez sem o templo, sem o grande ajuntamento, pode existir corações avivados, uma igreja, um grupo que recebeu o avivamento, a visitação especial do Senhor. Ok? Convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E eu quero ler com você do verso 1 ao 12, para começar a nossa aula falando sobre o que é o verdadeiro avivamento e depois para falar da sua origem. Falamos o que é o falso avivamento semana passada, agora o que é então o verdadeiro avivamento e então, por fim, encerraremos a nossa aula falando da origem deste. João capítulo 15, versos de 1 a 12, nos diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por que escolher esse texto para falar de avivamento? Se em momento algum o texto sequer menciona a ideia do Espírito Santo, se em momento algum o texto nos fala, propriamente dito, da palavra avivamento. Porque avivamento tem a ver com vida,
tem a ver com o fato do Senhor trazer vida àquilo que está morto. Não existe avivamento em um coração que não se converteu, que não foi convertido pelo Senhor. Um coração morto não experimentará mais da vida do Espírito enquanto ele não receber a vida ali no que nós chamamos então da regeneração, do batismo com o Espírito Santo, da conversão. Este coração regenerado, que agora se inclinou para o Senhor, pode receber mais desta abundância de vida do Senhor, o que nós estamos chamando do avivamento, o que nós estamos chamando deste desejar a plenitude do Espírito Santo para sermos poderosamente usados pelo Senhor. O texto então nos fala aqui de vida, a partir de uma ilustração muito simples, a ideia da videira. Jesus se apresenta como sendo ele a videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E aqui nós temos a primeira lição do que é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é uma ação especial do Senhor, centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, o avivamento é uma ação do Senhor, especial do Senhor para com o seu povo, centrada na pessoa de Jesus Cristo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque se enfatiza muito a figura do Espírito Santo quando se pensa em avivamento e se exclui a ideia de Cristo como sendo o meio que o Pai e também o Espírito escolheram para que a glória de Deus fosse então manifestada, feita e a adoração a Ele fosse dada. Quando nós pensamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é óbvio, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas a Trindade escolheu esta exaltação por meio do Filho. O Pai é glorificado por meio do Filho. Então, quando nós pensamos no agir especial de Deus na igreja, não dá para se ter isso se o Filho for deixado de lado. Se Cristo for deixado de lado em nossos cultos, se Cristo for deixado de lado em nossa pregação, se Cristo for deixado de lado na nossa adoração, nos nossos louvores, então jamais haverá avivamento. Porque o Senhor Jesus Cristo é a videira. E não existe vida para os ramos se esses ramos não estiverem ligados à videira. Não vai existir avivamento dentro de uma igreja que deixou o Senhor Jesus Cristo de lado, que deixou de falar do Evangelho do Senhor Jesus, que deixou de desejar ser parecida com o Senhor Jesus. É muito, então, importante nós, ao clamarmos ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra, pensar que isso só vai acontecer quando Cristo estiver no centro da nossa igreja, quando a nossa adoração for cristocêntrica, o nosso culto for cristocêntrico, a pregação que nós apresentamos esteja baseada no Evangelho de Cristo, quando o estilo de vida que nós, da igreja, membros, mais a sua liderança, escolhermos para nós, seja o estilo de vida que mostre Cristo, evidencie Cristo, na ideia de pequenos cristos espalhados na terra, discípulos de Cristo, seguindo o exemplo do seu mestre onde quer que vão e estejam. Então, irmãos, se nós abandonarmos a pessoa de Cristo, nos distanciamos da possibilidade de ter um avivamento verdadeiro na igreja do Senhor. Esta prática, então, de um culto antropocêntrico que nós temos visto em nossos dias, nos distancia cada vez mais do agir do Senhor sobre a sua igreja. O Senhor trará vida para a sua igreja quando Cristo estiver no centro. O Senhor trará vida na adoração quando esta adoração for cristocêntrica. Mas essas músicas e canções que colocam o homem lá em cima, elas podem produzir a emoção, que nós falávamos na semana passada. E as pessoas saírem do culto tremendamente emocionadas. Eu fui emocionado porque eu estava tão derrotado, tão para baixo, me sentindo tão mal, mas então eu vim aqui na igreja e aquela música me colocou lá para cima, porque a música falou que eu sou muito amado por Deus, a música falou que eu sou muito especial para Deus, que eu tenho um valor inestimado para Deus, então isso me colocou lá em cima e agora eu estou motivado, agora eu estou muito feliz e agora eu vou para casa bem. Não existe vida, produção de vida no coração do crente, se ele não ouvir falar de Jesus. Se Jesus não for adorado, se Jesus não for o centro da mensagem, se Jesus não for a forma de vida que aquele crente escolheu ter e viver para si. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu estou cansado. Pastor, a minha vida espiritual, olha, está indo de mal a pior. E eu sei qual é o problema, pastor. O problema é a igreja, o problema são os irmãos, o problema é o pastor. Não, o problema é que está faltando Cristo na sua vida.
Você não está desanimado porque alguém deixou de te ligar uma vez por semana. Você não está desanimado porque, de repente, talvez alguém não te ligou, alguém não foi falar com você, não foi te dar um abraço. Você está desanimado porque está faltando Jesus na sua vida. Porque quando nós queremos ter vida, fervor espiritual, ânimo na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter Jesus no nosso dia a dia. Precisamos ter o Evangelho de Cristo em nossas vidas. Porque se nós estivermos ligados na videira, como ramo que somos, nós seremos nutridos pelo Senhor, que é a própria videira. O texto segue e nos diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza ainda mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Assim como a figura de Cristo é importantíssima, há também, pelo próprio Senhor, a importância da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A ideia, então, é que este ramo, ligado na videira, tem vida, é nutrido pela videira, produz muitos frutos. E então o Senhor limpa para que produza mais. Mas nós somos limpos pela palavra. É uma ideia, então, de uma sequência de vida com Deus, onde nós conhecemos o Senhor, nos ligamos a Ele, temos uma vida em que desejamos nos parecer com o Senhor Jesus, onde nos nutrimos da sua palavra, nos alimentamos da sua palavra, e esta palavra então confronta o nosso pecado, nos limpa e nos acusa dos nossos erros, nos dá orientação para vivermos em santidade, nos dá a direção para consertarmos aquilo que em nós não está agradando a Deus, e assim, naturalmente, neste processo, voltamos a produzir mais e mais e mais, e esta é uma sequência positiva, um ciclo positivo que vai acontecendo em nossas vidas, ligados em Cristo Jesus, limpos por sua palavra que nos adverte do pecado, que nos direciona para uma vida de santificação, produzimos mais, e mais uma vez tornamos a ser limpos e produzimos mais. Isso é vida, porque vida tem a ver com produção. Produzimos, replicamos aquilo que acontece em nós a muitos outros corações, a muitas outras pessoas, em muitos outros lugares. Uma igreja avivada, então, ela planta igrejas, ela tem campos missionários. Os crentes que estão avivados pelo Senhor e pela sua palavra proclamam o Evangelho, falam deste Cristo, estão nutridos por Ele e por meio da palavra são advertidos e então anunciam, falam, dão frutos, testemunham de Cristo Jesus. E isto vai cada vez mais crescendo, crescendo e crescendo, de forma natural, porque estamos ligados em Cristo, porque estamos alimentados na sua palavra. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Anteriormente, Jesus disse, em mim nada podeis fazer. E agora ele vai nos cobrar desse fazer alguma coisa, desse dar fruto. Não existe avivamento sem Cristo, não existe avivamento sem a palavra, não existe avivamento sem resultado de frutificação. Porque aquele que não produz fruto é cortado e lançado fora. E talvez você pergunte, pastor, mas que fruto é esse? O texto nos diz, as minhas palavras devem permanecer em vós, para que deis muito fruto. Então a gente vai olhar e ver o que a palavra nos diz. E o texto vai nos dizer lá no verso número 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que Jesus nos põe como resultado esperado de um coração avivado que tem vida ligado à videira, deste ramo que produz? O amor ao nosso próximo. Jesus fala aqui do mandamento. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, então nós já estamos ligados em Cristo Jesus. Já estamos ligados à videira.
O ramo que ama o Senhor acima de todas as coisas já está ligado à videira. O que ele vai produzir agora? Ele vai produzir o fruto de demonstrar na prática este amor que ele tem pelo Senhor, também estendido ao amor pelos seus irmãos. Então o seu comportamento ele é diferente como um todo. Porque sim, o amor aos nossos irmãos conduz muitas das nossas atitudes, para não dizer todas elas. Quando eu amo a Deus, e esse meu amor a Deus em guardar os seus mandamentos me conduz também a amar o meu próximo, então o meu jeito de falar com as pessoas é diferente. Então a forma de eu me comportar educadamente com os meus vizinhos, com as regras de convivência da escola, da igreja, tudo isso é diferente. A minha forma de me relacionar com a política, com a cultura, tudo isso é diferente porque eu estou amando ao Senhor, e este amor ao Senhor me conduz também ao verdadeiro amor ao próximo. Mas principalmente quando eu amo alguém, eu não quero apenas o bem-estar circunstancial daquela pessoa, eu quero o bem-estar eterno. E não existe o bem-estar eterno se eu não apresentar Cristo Jesus para ela. Então eu amo uma pessoa. Eu amo o próximo porque eu estou guardando os mandamentos, porque eu estou permanecendo ligado à videira, porque como ramo eu tenho vida nutrido pela videira, então eu produzo fruto. Esse fruto é amor ao meu próximo, esse amor ao meu próximo me faz ser educado com ele, gentil com ele, amoroso com ele, carinhoso, me faz em relação ao meu próximo respeitá-lo, ajudá-lo, assisti-lo em suas necessidades, medir o tom da minha voz ao me dirigir a ele, me faz ensiná-lo com as palavras certas e não simplesmente detoná-lo por meio das minhas críticas. Então minha forma de me relacionar com meu irmão muda, mas principalmente se eu estou ligado na videira, tenho vida em mim, me importo com o meu próximo, amo o meu próximo, eu não apenas o trato bem, mas eu apresento Cristo Jesus para ele, porque eu sei que isso é o mais importante para a vida dele. Então, sim, o fruto está ligado a nós falarmos de Jesus, proclamarmos do Senhor Jesus, anunciarmos o Evangelho, porque esta é a maior demonstração de amor que podemos ter por alguém. Eu te amo tanto que eu não me importo apenas com a sua roupa, não me importo apenas com a sua comida, eu me importo com aquilo que vai vir depois da sua morte. Porque no dia que você não precisar mais da comida, no dia que você não precisar mais da vestimenta, no dia que você não precisar mais da moradia, você vai precisar de Cristo Jesus para não estar padecendo no inferno. Porque depois da morte, a comida, a vestimenta, a moradia, nada disso terá importância. Mas se eu falei de Jesus para aquela pessoa e ela se rendeu a Cristo, isso será extremamente necessário. Então, às vezes, irmãos, a gente fica falando, tem que ter amor ao próximo. Então, pastor, vamos organizar uma cesta básica, vamos fazer um projeto social, assim a gente demonstra amor ao próximo. É verdade? É. Mas a maior demonstração de amor ao próximo que o cristão pode demonstrar é indo e falando de Jesus para as pessoas. É assim que a gente demonstra amor de verdade. Fala, eu te amo, eu sei que você precisa de um sapato, mas mais do que o sapato você precisa de Jesus, senão você vai morrer com o sapato e vai para o inferno. Vai ser enterrado com um belíssimo sapato, mas vai estar no inferno. Por isso que eu preciso falar de Jesus para você e te dar o sapato, eu preciso falar de Jesus para você e te ajudar com a cesta básica, eu preciso falar de Jesus para você e te ajudar na questão da moradia. Mas o mais importante é que você resolva o seu problema do pecado. E o problema do seu pecado se resolve com Cristo Jesus. Se nós não dermos este fruto, irmãos, de amarmos o nosso próximo, ao ponto até de ajudá-lo nas questões materiais, mas ajudá-lo também, principalmente, apresentando o Evangelho, nós não estamos dando fruto. E se a gente não está dando fruto, seremos cortados e lançados fora. E aí você pensa assim, pastor, mas eu não estou pronto para isso. Eu consigo muito bem, pastor, me relacionar nessa questão social, eu estou muito pronto para ajudar alguém, gosto de fazer isso, vejo que é um ministério que Deus tem na minha vida, de ir lá assistir alguém que está sofrendo. Mas esse negócio, pastor, de falar do Evangelho, para mim já é mais difícil, eu não tenho o dom da palavra. Irmão, você pode não ter o dom para vir para o púlpito, mas já testemunhar de Cristo Jesus, falar o que Ele fez na sua vida. E o que Ele fez não é a bênção que Ele te deu, do carro, da casa. É o que Ele fez te tirando do lamaçal do pecado, te conduzindo para o reino dEle. Todos nós somos capacitados para isso. E ainda que eu tenha dificuldades, o texto nos diz, pede, que eu vou dar para vocês.
Peçam o que quiserem que eu vou dar para vocês. Atos 1:8 nos diz que nós receberemos o poder do Espírito Santo para testemunhar. Por isso não tem como a gente associar o dom de línguas lá do texto de Atos 2 que acabamos de ler, desassociar isso com a ideia da proclamação. Porque o Senhor Jesus falou, vocês vão ficar em Jerusalém, receberão o poder do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Eles estão em Jerusalém, em Atos 2, eles estão em Pentecostes, vem o Espírito Santo do Senhor, vem sobre eles o dom, e este dom então tem que estar ligado à ideia da proclamação, de testemunhar para as outras nações. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso que Jesus está falando que o Espírito Santo fará com eles. Então é lógico que o dom de línguas é idioma, para que capacitados da língua eles testemunhem em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque sem esta capacitação do Espírito Santo, eles não fariam isso em seguida. Então, se a língua era uma grande barreira para que eles alcançassem até os confins da terra, o Senhor está falando, eu vou capacitá-los. Eu vou capacitá-los para que vocês testemunhem de mim. Então peça isso ao Senhor, Senhor, eu estou ligado em Ti. Eu sou ramo ligado à videira e eu quero testemunhar do Senhor. Mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, me faltam as palavras, eu sou tímido demais. Então peça, leia comigo o texto de João 15:7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Mas não é para você pedir casa própria, carro, terreno, fazenda, iate, carro zero, viagem. Não é esse tipo de coisa que o texto está nos falando. Ligado ao ramo, observando e guardando os mandamentos, produzindo fruto que é amor ao próximo. Está ligado a isso? Peça o que quiser e o Senhor vai dar. Senhor, eu quero amar muito o meu irmão, mas eu tenho vergonha de falar de Jesus para ele. Me capacita para isso. O Espírito Santo vai te capacitar. Senhor, é uma pessoa muito dura. É uma pessoa terrível, muito má, que odeia crente, que não suporta ouvir falar de Bíblia, de Jesus. Mas eu amo essa pessoa e eu quero ajudá-la, eu quero testemunhar de Cristo para ela, eu estou ligado no ramo que é o Senhor Jesus, e como ramo, eu estou ligado à videira que é o Senhor Jesus, e como ramo eu quero produzir fruto, eu quero falar do Senhor Jesus, eu quero demonstrar o meu amor para essa pessoa de coração duro. Então, Senhor, cria para mim a oportunidade, abre para mim o espaço, dá para mim a coragem, a ousadia. Irmãos, o Senhor nos dará. Peça para este fim, e Ele vai nos dar. Então, mais uma vez, a analogia da videira com o ramo. Está aqui o ramo falando, Senhor, eu quero produzir muito fruto. Que fruto é esse? A demonstração do amor ao meu próximo. Não é o fruto egoísta de ter para mim, para mim, para mim. Senhor, como ramo eu quero abençoar. Abençoar espiritualmente, abençoar materialmente. Então, Senhor, como ramo ligado na videira, me abençoa. Com talentos, com dons, com oportunidades, com recursos, para que eu demonstre amor ao próximo. Aí é muito simples. Cumpre a videira que se alimenta do Pai, o agricultor, cumpre a ela a missão de nos dar todos os nutrientes que precisamos para produzir os frutos. Ô ramo, que nutriente você precisa? É ousadia, eu vou te dar. Que nutriente que você precisa é um carro para poder chegar nos lugares mais distantes aí no seu bairro? Eu vou te dar. Que nutriente que você precisa? É mais capacitação? Vou te criar então uma oportunidade para você estudar, um curso, um meio, um jeito, uma forma. Ô ramo, o que você está pedindo? Você está pedindo um espaço para reunir as pessoas? Ok, eu vou te dar. Quando nós pensamos para abençoar os outros, o Senhor nos abençoa. O problema é que a gente pede e não recebe, porque pede mal, porque pede só para si. Porque pedimos só para nós mesmos. Porque toda santa vez que dobramos o nosso joelho, são com pedidos egoístas. Senhor, dá para mim, dá para mim, dá para mim. Nunca é, Senhor, por meio de mim, por meio de mim, por meio de mim. Abençoe outros, alcance outros, sustente outros, vista outros, alimente outros por meio de mim e não para mim. Como ramo que deseja produzir frutos de amor, clame a videira, e esta vida estará sobre nós. Isto é avivamento, irmãos. É
uma igreja que não pensa para si, mas pensa para abençoar outros. É uma igreja que não pede para si, para os seus cofres, para o seu enriquecimento, mas pede para abençoar outros. É uma igreja que não pensa em ministérios para si, mas pensa em todos os ministérios servindo os outros. Servindo os irmãos de dentro, sim, mas servindo as congregações, servindo o bairro, servindo a cidade. Por isso que um avivamento verdadeiro transforma toda uma realidade de uma cidade, de uma nação. Porque é uma igreja capacitada por Deus, cheia do Espírito Santo, ligado a uma videira que tem recursos infinitos, clamando e indo para abençoar. O problema é que quando a gente vê esta igreja, por meio de seus representantes, reunida, por exemplo, com líderes da cidade, reunida com um prefeito, ela chega no prefeito e pede para si. A maior tristeza, por vezes, que me dá como pastor, ao me dirigir a um prefeito, a um vereador, é ouvir dele o seguinte: fala aí, pastor, como é que eu posso te ajudar? Não, você não pode me ajudar, eu posso ajudá-lo. Como é que a prefeitura pode ajudar a sua igreja? Não, a prefeitura não pode ajudar a minha igreja. A minha igreja tem que ajudar a prefeitura para alcançar esse bairro, para alcançar essas pessoas, para ser bênção na vida da nossa cidade. E se você, em alguma medida, é líder evangélico que está me ouvindo, pare de pensar no governo, seja ele municipal, estadual, federal, como sendo algo que tem que nos dar. Nós temos que dar a eles. Nós temos que dar mais à nossa cidade, dar mais ao nosso estado, dar mais à nossa nação. Estar pronto para servir ao lado ou indo até mesmo na frente. Porque existem coisas que o Estado não vai poder fazer e nós podemos fazer. Precisamos parar de pensar enquanto igreja, enquanto organização, como um meio de receber e começar a ser um meio de dar e abençoar. Não só em recursos, mas por meio das orações, por meio do consolo, do refrigério, da proclamação do Evangelho. Há muitas pessoas que estão desesperadas, nos bairros, nas cidades, nas praças. Por isso que o avivamento verdadeiro transforma toda uma realidade onde a igreja está inserida. Senhor, aviva a tua obra para que mude o portal dos IPs. Aviva a tua obra, Senhor, aqui, para que a cidade de Cajamar seja transformada. Aviva, Senhor, a tua obra para que o estado de São Paulo, para que a nação, para que o país seja mudado, transformado. Porque nós precisamos produzir muitos frutos. Nos faça estar ligados na videira e sermos nutridos por ela, em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos então o texto, estamos ligados no Senhor e Ele traz vida. E isso é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento é nós estarmos ligados à videira que é Cristo Jesus. Sendo limpos, tratados em nosso pecado por meio da palavra. Avivamento então é Cristo no centro. Avivamento então é uma vida de santificação, de tratativa de pecado por meio da palavra que nos expõe. Avivamento então é produzir fruto, abençoando vidas, cuidando das pessoas na questão material, abençoando essas pessoas também na questão espiritual, falando de Jesus para elas. Então a gente pode olhar e falar, isso está acontecendo, tá? Então há avivamento verdadeiro. As pessoas estão cheias do Espírito Santo, cheias desta vida que a videira nos entrega como ramos, e estão aí produzindo frutos. É isso que nós devemos buscar, desejar, amar e clamar neste momento. Mais do que uma vacina para o coronavírus, este país precisa de crentes avivados, cheios do Espírito Santo, ligados à videira, produzindo muitos frutos na nossa nação. Qual é a origem deste avivamento? Quando nós vemos o verso de número 5, e agora chegamos à última parte do nosso estudo, que vem desde a semana passada, nós falamos então o falso avivamento na semana passada, acabamos de ver o verdadeiro avivamento, e agora a gente vai falar da origem dele. O verso 5 de João 15 nos diz, porque sem mim nada podeis fazer. Não existe avivamento produzido por homem. Porque o homem sem Cristo não é nada, não faz nada, não pode nada.
Então, o avivamento, irmãos, não é algo que vai se originar de uma igreja, de um culto, de uma reunião, de um pastor. Não estou dizendo que não se dará por meio da pregação em um culto, por meio de uma reunião de oração. Eu estou dizendo que não é algo que eu possa agendar. Deixa eu dar um exemplo disso, para talvez ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Eu não posso reunir vocês e falar, irmãos, olha, é o seguinte, estou promovendo aqui sexta-feira, a sexta-feira do avivamento. Vai acontecer, venham para cá e vai ter o avivamento. Não, eu não sou eu quem promove o avivamento. Não, olha, a gente vai produzir agora aqui então uma campanha de 7 semanas e na 7ª semana então vai ser a semana do avivamento, vai ser o dia do avivamento, vai ser o dia da descida do Espírito Santo, como há sendo divulgado em algumas igrejas. Irmãos, isso não existe. Não é o homem que agenda e promove avivamento, é Deus. Convido você a ir lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 14. Ageu, capítulo 1, versículo 14. Vamos entender isso melhor. Ageu, capítulo 1, versículo 14. Se você olhar a história do povo de Israel, você vai ver que o povo se desviou, passou a idolatria, a punição foi justamente o Senhor levá-los cativos para a Babilônia. Eles passam então 70 anos no cativeiro babilônico e depois disso então eles são reconduzidos à nação de Israel, a Jerusalém, e vão experimentar este período de reconstrução. Nós veremos hoje à noite um pouco dessa tristeza que está no coração de Daniel quando o povo começa a regressar, justamente porque muitos, quando tiveram autorização para voltar, preferiram estar na Babilônia. E outros que estavam voltando não tinham comprometimento nenhum com o Senhor, com a sua palavra. Por isso, nós veremos hoje à noite que Daniel chora. Daniel vai jejuar, vai clamar ao Senhor, triste pelo seu povo. Porque aqueles que puderam voltar estavam tão envolvidos com o mundo da Babilônia, com as coisas deste mundo, que não desejaram voltar para Jerusalém, para o Santo Monte, para o templo. E os que estavam em Jerusalém não estavam nem um pouco preocupados com isso. Faltava vida. Então o Senhor vai levantar Esdras, vai levantar Ageu, para serem esses que vão promover a advertência, a proclamação, que vão chamar a atenção do povo em relação a este zelo que deveria se ter pelo culto, pela adoração, pela proclamação, pela exaltação, pelo cuidado com as coisas de Deus. Nós vemos isso então no início do livro de Esdras, vemos isso aqui também no livro do profeta Ageu. O capítulo 1 é uma grande advertência, dos versos de 1 a 11, Deus advertindo o povo que o povo havia se esquecido. Talentos, recurso, tempo, nada disso estava sendo entregue a Deus. O povo estava em pecado. E o Senhor fala, é por isso que vocês ajuntam, e quando chegam no final do mês não tem nada. Porque vocês estão pensando para si e deixaram de abençoar. O povo precisava ser advertido. Então preste atenção comigo. Veja o verso 12 até o verso 14. Verso 1 a 11, Deus chama a atenção do povo, confronta o pecado. E agora verso 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. O povo então se voltou para o Senhor. Ok, estamos em pecado. Vamos ao conserto. Precisamos ser limpos pela palavra. E a palavra veio e bateu forte. Eles precisavam agora ser limpos para produzir frutos. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Peça então a videira e ele vai dar. Se é arrependimento, se vocês estão sendo confrontados pela palavra, se a palavra está limpando vocês, vocês então estão quebrantados, arrependidos e querem ser usados pelo Senhor, eu sou convosco. Versículo 14, o Senhor então despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o espírito do resto de todo o povo,
Eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Irmãos, olha que coisa gloriosa. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, que era governador, Josué, o sumo sacerdote, Josué, o sumo sacerdote, e também de todo o povo. É o Senhor quem promove esta vida em corações que estão amortecidos. E o povo se dispôs ao trabalho. Vamos frutificar. É o Senhor quem desperta isso. Às vezes a gente quer despertar isso na marra, achando que nós vamos produzir isso na igreja. É muito engraçado que às vezes os irmãos procuram o pastor e falam: pastor, a gente tem que dar uma chacoalhada na igreja. Como se o pastor tivesse o poder de fazer isso. Irmãos, nós não temos. O pastor tem que subir lá no púlpito, tem que quebrar tudo, tem que falar, tem que dar bronca na igreja toda semana, tem que pegar no pé do povo. Irmãos, se nós admitirmos, quando eu falo nós, a liderança, admitirmos que pesa sobre nós esta competência e responsabilidade de despertar o espírito do povo, nós vamos fracassar e vamos sofrer muito. Quero compartilhar uma experiência que eu vivi aqui na nossa igreja mesmo, ano de 2014 e 2015 também, parte desses anos. Estava no início do meu ministério e então pesou isso sobre mim. Eu entendia que não, eu tenho que falar, tenho que bater, tenho que brigar com o povo, e o povo vai ouvir e a coisa vai andar. Então toda semana a gente ia para o púlpito, falava, batia, brigava com o povo. E exortava, chamava atenção, e nada de mudança. Então chegou um determinado momento que eu entendi o seguinte, a partir inclusive desse texto: é o Senhor que vai despertar o povo. Então eu decidi, a partir daquele momento, no ano de 2015, pregar apenas expositivamente de forma sequencial. Embora a pregação expositiva já fosse algo que nós tínhamos em nossa igreja, porque este é o jeito que a Igreja Presbiteriana do Brasil expõe a Escritura e fala e proclama a palavra por meio do sermão expositivo, eu não pregava uma sequência. Eu entendia que a necessidade da igreja era X, Y, Z e exortava por meio do texto. E buscava textos de exortação para chamar a atenção da igreja, para tentar ver se a igreja se mobilizava e fazia, e trabalhava, etc. e tal. Eu decidi o contrário. Falei: não, Senhor, eu vou abrir a Escritura e vou começar a pregar sequencialmente. No dia que for um texto de exortação, a gente vai exortar. No dia que for expor um texto de consolo, a gente vai trazer a mensagem de consolo. No dia que for um texto sobre casamento, a gente vai falar sobre casamento. Então começamos a fazer a exposição da Escritura e é o que fazemos até hoje. Nesse período a gente já expôs muitos livros. Já expomos o livro de Gálatas, já expomos algumas sequências de Salmos, já fizemos a exposição de parte do livro de Romanos, já fizemos a exposição de Tiago, de Eclesiastes, estamos agora fazendo a exposição de Daniel, fizemos a exposição de Apocalipse, enfim, passamos a fazer dos nossos sermões pregações expositivas sequenciais. E Deus começou a agir de forma tremenda em nossa igreja. Porque não é a bronca que o pastor dá, é a pregação da palavra, texto por texto, verso por verso, e o Espírito Santo fazendo aquilo que ele quiser fazer no meio do seu povo. Ageu foi enviado pelo Senhor para levar aquelas palavras de exortação. Quando pregamos expositivamente na sequência, não sendo nós aqueles que vamos escolher o texto e falando: eu quero pregar isso porque isso é o que vai tocar o coração da igreja, como se passasse por nós esta decisão e este potencial para mexer, mobilizar a igreja. Quando você vai na sequência, ok, Senhor, o Senhor está me mandando na sequência do texto falar de consolo, vou falar de consolo. Mas hoje, na sequência do texto, o Senhor está me mandando exortar a igreja, então eu exortarei a igreja. Feito isso, é o Espírito Santo quem promove na igreja o verdadeiro avivamento.
Agora abra sua Bíblia em Esdras e veja como de fato as coisas aconteceram. Esdras, capítulo de número 5. Quando a gente olha Esdras 5, o autor vai registrar justamente aquilo que nós acabamos de ler em Ageu. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, Josué, e começaram a edificar a casa de Deus. Então veja que Esdras está no mesmo contexto, falando que em nome do Senhor e pela ação do Espírito do Senhor, se dispuseram então a trabalhar aqueles que ouviram a palavra de Deus. Agora, veja, quando nós lemos então Ageu capítulo 1, versículo 14, o Senhor desperta o espírito do povo. Em Esdras agora, capítulo 9, verso 4. Esdras capítulo 9, verso 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Nós temos aqui então Esdras começando a confessar os pecados. Deus convence o povo da justiça e do juízo. Observe que primeiro Esdras, ao falar dos pecados, a confessar os pecados, ele então fica ali assentado, todo o povo se ajunta, todos estão ali sendo confrontados com o erro, confrontados com o pecado. E diz o texto que eles tremiam por conta das palavras, porque o pecado estava sendo acusado, porque eles estavam sendo limpos pela palavra. Não existe avivamento que não tenha confrontação de pecado. A origem é o Senhor, ele desperta o povo, ele confronta e convence o povo da justiça e do juízo. Veja agora, capítulo 10, verso 1 de Esdras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Veja o avivamento acontecendo então. O Espírito desperta o povo. O Espírito capacita então os homens e eles vão agora mostrar o pecado da nação. Confrontada com o pecado, limpa pela palavra, agora essa nação chora por seus erros, pelos seus pecados. Então há emoção sim, mas a emoção produzida pela confrontação com o pecado, com o erro, com o convite à mudança, à transformação. Todo o povo agora, todas as idades, não só o líder Esdras, mas todo o povo agora está reunido, chorando, clamando: Senhor, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados. Agora Esdras, capítulo 9, verso 6, nós temos a confissão. Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Primeiro os líderes confessam o pecado, depois todo o povo, lá no capítulo 10, vai confessar com grande choro, homens, mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro, confessando o pecado. Mas não fica apenas na ideia da confissão, do reconhecimento da culpa. O povo também muda de atitude, produz frutos. Verso de número 3, capítulo 10 de Esdras. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Um dos pecados confessados ali era essa união ilegítima com as mulheres estrangeiras que estavam na terra. Os homens estavam adulterando, tendo duas famílias, mantendo aí uma relação de infidelidade com as mulheres com quem fizeram aliança no passado, casamento. A gente vê um pouco disso lá em Malaquias, Deus chamando a atenção do povo, falando: olha, vocês estão pecando. Vocês estão unidos com as estrangeiras e abandonaram as suas mulheres. Veja que o povo agora teve atitude. Os homens se reuniram diante da confissão, diante de terem reconhecido diante do Senhor o pecado, o erro, pedem perdão ao Senhor. E agora vão despedir essas mulheres. Vão dizer: não, nós tornaremos a aliança que temos, a aliança que fizemos com o Senhor.
Nós não vamos ficar em infidelidade, não vamos permanecer no adultério, vamos mudar a nossa vida, porque avivamento implica em mudança de atitude. Onde há amor aqui? Amor a Deus, amor às esposas, a quem eles estavam sendo infiéis. Houve mudança de atitude, porque este foi um avivamento produzido pelo Senhor. O avivamento verdadeiro. A origem do avivamento é o Senhor. E quando Ele o faz e produz, a vida. Reconhecendo o pecado, tendo atitude, mudança. Que realmente isso seja o que o Senhor produz em nós. Que não vivamos uma aparente ideia de vida na igreja por meio daquilo que o homem produz. Por vezes nós vemos as igrejas querendo movimentar os seus fiéis com shows, eventos, com um monte de coisas estranhas à palavra de Deus, na ideia de ter um grande público, um grande ajuntamento, de produzir emoções, ou até mesmo algumas atitudes diante da sociedade, mas com uma redenção de si para si. Mas meu desejo sincero é que nós experimentemos o verdadeiro avivamento, que tem a ver com vida. Por meio do Evangelho de Cristo, tendo Jesus no centro. Sendo nós limpos pela palavra do Senhor, vivendo em santificação, confrontados pela palavra do Senhor. Que nós vivamos o verdadeiro avivamento, o que vem de Deus, produzindo frutos de amor ao nosso próximo, cuidando das necessidades materiais, mas também e principalmente apresentando o Evangelho. Que seja isso que nós experimentemos.